Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Vinde, Santo Espírito, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Santo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, nosso Senhor, que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Naquele tempo, disseram-lhe os seus discípulos: Agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora sabemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Acreditais-me agora? Olhai que vai chegar a hora, e já se aproxima, em que sereis dispersos cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para terdes paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãs e irmãos, terminamos com estes versículos. Terminamos o capítulo 16 do Evangelho de São João. E nos próximos dias começaremos a ler o capítulo 17, a oração sacerdotal. Ou seja, damos um salto, passamos das recomendações dos últimos ensinamentos, se assim podemos dizer, daquilo que durante a semana eu dizia que os teólogos chamam de testamento de Jesus, para passarmos a uma fase de experiência, de encontro, de intimidade com o Deus da vida. E isso acontece naturalmente através da oração. A oração, dizia-me a catequista Cidália no meu primeiro ano de catequese, dizia-me e ensinou-me a perceber que a oração é falar com Deus. Portanto, passaremos da teoria, que é fundamental o conhecer, a especulação, para a experiência, para o experimentar. E então, vamos perceber quais são estas últimas palavras que o Senhor tem reservadas para mim e para si. Ele começa, ou seja, Jesus agora é interpelado pelos seus discípulos, mais uma vez, disseram-lhe os seus discípulos: Agora falas abertamente e não dizes a parábola alguma. Uma parábola é sempre uma construção literária. É a maneira como nós temos de construir uma história para iluminar uma ideia, para reforçar um pensamento, para fazer com que as pessoas percebam uma mensagem sublime. E uma mensagem sublime, ou seja, o sublime, segundo Kant, Immanuel Kant, o sublime é algo do qual nós não temos um referente, uma referência. E, portanto, precisamos de uma aproximação para percebermos aquilo que nós chamamos de sublime. E é isso que nós percebemos aqui no texto, que Jesus agora fala abertamente e não diz parábola. Sim, porque a palavra de Deus nos ensina que há um tempo para tudo. Há um tempo para semear, há um tempo para colher, há um tempo para chorar, há um tempo para rir, há um tempo para viver e há um tempo para morrer. Portanto, dentro desta lógica, nós percebemos que há um processo pedagógico, um processo educativo, e que Jesus não é um pai que queima etapas, que pretende que o filho viva aquilo
que não corresponde à idade que está a viver. Portanto, no momento em que deve tomar leite e não comida consistente, Jesus assim o faz. Mas quando chega a hora, também não faz ao revés. Portanto, é isso que nós devemos perceber. Quando eles dizem que agora ele fala abertamente, já não fala em parábolas. Sabemos que a parábola era, tanto na vida de Jesus, mas também como dos rabinos, foi um método escolhido, pedagógico e educativo para transmitir a palavra do Senhor. E isso é bonito nós percebermos, porque daqui nós podemos intuir que este caminho com Deus, este caminho com o Senhor, é feito realmente através deste caminho pedagógico, este caminho que nos vai instruindo nesta realidade. E agora, continua ele, agora sabemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te interrogue. Ou seja, os discípulos vão atingindo de maneira progressiva esta compreensão da verdade, mas o Espírito da verdade ainda não foi enviado nesse momento em que eles dizem essas palavras. O Espírito da verdade plena, portanto, chegará o momento em que eles vão receber este Espírito e hão de perceber cada vez mais e cada vez melhor aquilo que é a mensagem do Senhor. Portanto, ele não precisa que ninguém lhe diga nada. Ele não precisa que ninguém lhe interrogue. Ele tudo sabe. Sim, ele é o omnisciente. Portanto, o Cristo tudo sabe. E a beleza da nossa fé é podermos compreender isso, intuirmos, sentirmos e guardarmos isto também no nosso coração. Respondeu-lhes Jesus: acreditais-me agora? Lembrem-se, o verbo acreditar é de extrema importância no Evangelho de São João. É recorrente, volta uma e outra vez. Se a memória não me engana, dizia o meu professor de Teologia Fundamental, Armando Mateu, que esta palavra, este verbo, aparece no Evangelho de São João, nos textos de São João, 95 vezes. Se a memória não me engana, falo de memória. E a verdade é essa, que o verbo crer é o fundamento da nossa experiência cristã. Ontem estava a reler, e já vou continuar aqui com o texto, estava a reler esta obra, foi o livro que eu usei para o estudo da Cristologia, Trattato su Gesù Cristo, Filho de Dio Salvatore, de Maurício Gronk. E a propósito da ascensão do Senhor, e aqui no ponto 6, 3.1, com o título La prospettiva ascendente, l'innalzamento e l'elezione, achei interessante uma frase aqui do Maurício Gronk, que foi meu professor. Ele diz: La comunità cristiana primitiva ha percepito l'evento della morte e resurrezione di Gesù di Nazareth come l'inizio sorprendente di una nuova storia, più che come l'epilogo della vicenda terrena del Maestro. Ou seja, a comunidade cristã primitiva, a comunidade dos inícios, percebeu o evento da morte de Jesus Cristo mais do que o epílogo, o começo surpreendente de uma nova história, de uma nova história, já não um epílogo terreno do Mestre, mas uma nova história. Portanto, estes dias que precedem ao Pentecostes devemos perceber esta verdade. A ressurreição do Senhor, a sua ascensão, fazem parte desta nova realidade que vai transformar a nossa vida. E quero apenas sublinhar, para terminar, a última frase, o versículo 33 do Senhor diz: digo-vos isto para teres paz em mim. Só Ele nos pode dar a paz. Aqui o Senhor ainda está vivo, mas antecipa já aquilo que será o grande dom que Ele fará aos seus discípulos e de todos os tempos. Ou seja, o dom da paz como o dom do ressuscitado, a paz como o dom do Senhor, a paz que o Senhor tanto insiste por perceber que o nosso coração anda inquieto e só nele repousa, como dirá Santo Agostinho. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende confiança, porque eu venci o mundo. E esta é a verdade, caríssimos irmãos e irmãs. Todos nós temos aflições, todos nós temos problemas.
mas não desesperemos, porque aquele que venceu o mundo caminha na nossa história, caminha comigo, caminha consigo, e jamais nos desamparará, jamais nos abandonará. Estará sempre conosco e poderemos sempre contar com o seu auxílio e com a sua presença. Que Ele esteja sempre conosco, que Ele ilumine o nosso coração, que Ele ilumine a nossa vida, que Ele leve o nosso coração à compreensão profunda desta verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.